Se Deus existe, quem o criou? Uma pergunta que a humanidade tenta responder há milênios. Uma pergunta que ecoa em templos, universidades e nas mentes inquietas de bilhões de pessoas. E a resposta pode mudar completamente a forma como você vê o universo, a realidade e seu próprio lugar nela. Mas antes de tentar descobrir, precisamos entender o que realmente chamamos de Deus. Porque Deus não é um conceito único e universal. Para alguns, Deus é um ser supremo, um criador pessoal que observa cada ação humana. Para outros, é uma força universal, uma energia cósmica que permeia tudo. E para muitos, é apenas uma ideia criada pelo homem para explicar o inexplicável. Aqui está o problema fundamental que desafia nossa razão. Se tudo no universo precisa de um criador, então Deus também precisaria de um criador. Mas se Deus é eterno e não foi criado, por que o universo não pode ser eterno também? Este é o paradoxo que filósofos e teólogos tentam resolver há séculos. Thomas Aquino, um dos grandes pensadores da história, tentou resolver isso com a ideia da causa primeira. Ele argumentava que Deus é o necessário por si mesmo, enquanto tudo mais no universo é contingente, ou seja, depende de algo para existir. Deus não precisa de um criador porque é autoexistente. Mas será que essa resposta realmente satisfaz nossa mente curiosa? Ou apenas nos oferece um conforto intelectual temporário antes de fazermos a próxima pergunta? A verdade é que essa questão nos coloca frente a frente com os limites de nossa lógica. Porque nossa lógica é construída sobre observações de um universo finito, de um mundo onde tudo tem começo e fim. Aplicar essa lógica a conceitos infinitos e eternos é fundamentalmente inadequado. O universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos com o Big Bang, esse momento monumental em que toda energia, matéria, espaço e tempo explodiram para a existência. Mas o que causou o Big Bang? Essa é a questão que une teístas e ateus em um terreno comum de ignorância e fascínio. Uma força inteligente? Um acaso cósmico? Muitos filósofos e cientistas tentam explicar isso há séculos, e é aqui que a ideia de Deus reaparece com toda a força. Se o universo teve um começo, então algo deve tê-lo causado. Para muitos, esse algo é chamado de Deus. Mas o renomado físico Stephen Hawking ofereceu uma perspectiva revolucionária. Ele sugeriu que o tempo começou com o Big Bang. Se isso for verdade, então perguntar o que aconteceu antes não faz sentido. Seria como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Se o tempo não existia antes do Big Bang, então não há um antes em que Deus pudesse estar esperando para criar o universo. Essa perspectiva muda completamente a discussão. Hoje, cosmólogos modernos exploram ideias ainda mais intrigantes. Alguns falam de universos infinitos, a teoria do multiverso. Talvez não haja apenas um universo, mas infinitos universos, cada um com suas próprias leis físicas. Outros propõem ciclos eternos, onde universos nascem e morrem em um padrão infinito. Ainda outros exploram realidades paralelas, dimensões que existem lado a lado com a nossa, invisíveis e inacessíveis. Em um universo infinito, a ideia de criação pode ser completamente diferente do que imaginamos. Na religião abraâmica, cristianismo, judaísmo e islamismo, Deus é descrito como eterno, sem começo nem fim, existindo em um plano transcendente além de nossa compreensão. Ele não foi criado porque está acima das leis da criação. Mas será que podemos realmente aceitar esse conceito sem questionar? No hinduísmo, encontramos conceitos profundos como Brahma, uma realidade absoluta e infinita que está tanto dentro quanto fora do universo. Brahma não é exatamente Deus no sentido ocidental, mas sim a essência última de tudo. Nessa visão, a pergunta quem criou Brahma perde seu sentido porque Brahma é simultaneamente o Criador, o criado e o próprio ato da criação. No budismo, curiosamente, não há um Deus criador. Em seu lugar, existe uma busca pela compreensão da natureza da realidade e do sofrimento. A ideia de um Criador Supremo é vista como uma concepção que nos impede de alcançar a iluminação verdadeira. Existe uma teoria que pode chocar você. Alguns acreditam que Deus não é uma entidade separada do universo, mas sim a própria consciência do universo, sempre existindo em cada partícula, em cada onda de energia. Nessa visão, Deus não criou o universo porque Deus é o universo, tomando consciência de si mesmo através de bilhões de anos de evolução. Panteísmo é o nome dessa filosofia, e oferece uma resposta elegante. Deus não precisa de um criador porque nunca foi criado, simplesmente sempre foi, indistinguível do tecido da realidade. Outros argumentam que Deus é apenas um conceito humano, uma ferramenta mental que criamos para tentar entender o incompreensível. Nessa perspectiva materialista, não há Deus cósmico, apenas humanos procurando respostas em um universo indiferente.
E talvez isso seja mais libertador. Se não há Deus, então somos nós que criamos nosso próprio significado. Ainda há os agnósticos, que reconhecem a profundidade da pergunta sem tentar respondê-la definitivamente. Para um agnóstico, a existência ou não de Deus pode ser empiricamente indeterminável com nossos conhecimentos atuais. É uma posição de humildade intelectual, reconhecer os limites do que podemos saber. Talvez a pergunta "quem criou Deus?" não tenha uma resposta final. Mas por que sentimos essa necessidade profunda e universal de acreditar em algo maior que nós mesmos? A busca por Deus é, na verdade, a busca por sentido no universo vasto e frequentemente indiferente. É a busca por um propósito, por uma razão pela qual estamos aqui. E essa busca é, em muitos aspectos, mais importante que a resposta final. Toda cultura, toda civilização, em todos os cantos do planeta, desenvolveu conceitos de divindade. Isso não prova que Deus existe, mas prova algo profundo sobre a psicologia humana. A necessidade humana de significado é tão fundamental quanto a necessidade de comida ou abrigo. E você? O que acha? Quem criou Deus? Talvez a pergunta mais importante seja: por que precisamos de uma resposta? Essa pergunta nos revela muito sobre nós mesmos. Revela nosso medo do desconhecido, nossa necessidade de compreender, nossa recusa em aceitar que algumas coisas podem estar além de nossa capacidade de compreensão. E talvez haja sabedoria em reconhecer essas limitações. Continue questionando. Continue explorando. Continue buscando. Porque a própria busca é o que nos torna humanos, pensadores, sonhadores, seres capazes de contemplar o infinito e reconhecer nossa pequenez diante dele. A jornada pela compreensão do divino não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, talvez encontremos não as respostas que buscamos, mas algo mais valioso, a compreensão de nós mesmos.